Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Linha Aberta. Hoje vamos discutir a decisão do Conselho Constitucional, a deliberação mais exatamente do Conselho Constitucional, que declara então a inconstitucionalidade da dívida da Ematum, uma notícia então de grande relevo por tudo aquilo que rodeou esta dívida, este processo todo, tem rodeado até agora, a pedido então do Fundo de Monitoria e Orçamento e do Provedor da Justiça e no âmbito da fiscalização sucessiva da constitucionalidade. O Conselho Constitucional declarou então que é inconstitucional a resolução que aprova a Conta Geral do Estado referente ao exercício económico de 2014 e as garantias soberanas dadas à dívida da Ematum. Essencialmente, o Conselho Constitucional, o acordo do Conselho Constitucional diz que o Estado garantiu a emissão dos títulos de crédito da Ematum sem autorização da Assembleia da República, violando assim a lei constitucional, portanto, depois está vinculada à prévia autorização do Parlamento nos termos do artigo 178 e que violou igualmente uma lei ordinária, no caso a lei do ISTAF, que determina que nenhuma despesa pode ser assumida, ordenada ou realizada sem que se encontre inscrita devidamente no orçamento do Estado aprovado. Muito bem, são as linhas gerais deste acórdão de cerca de 18 páginas. Tenho comigo três convidados. Boa noite aos três: Fernando Lima, Baltazar Fael, Denise Namboré. É com os três então que vamos olhar para este acórdão histórico do Conselho Constitucional, por tudo aquilo que vai desencadear o doravante à volta deste processo. Muito bem, vou começar aqui pela Denise Namboré, do Fundo de Monitoria e Orçamento, que foi, na prática, a entidade então que desencadeou todo este processo, com o pedido que foi remetido em 2017 e a seguir o Provedor de Justiça também interpôs, portanto, também uma petição ao Conselho Constitucional a pedir então a declaração da constitucionalidade, acabando o Conselho Constitucional por fundir, digamos, num único processo os dois pedidos. Fazia aqui as contas, eu olhava este acordo, tem 18 páginas, os argumentos das partes no âmbito contraditório, o peticionário, que é Fundo de Monitoria e Orçamento, mais a Provedora da Justiça, tem cerca de 14 páginas, parte da fundamentação e decisão do Conselho Constitucional tem apenas 4 páginas. Ao fim dos 2 anos, era este o resultado que esperávamos? Jeremias, na verdade foi um resultado surpreendente. Foi longo, foi um processo longo, 2 anos de espera é bastante tempo, mas consideramos que é uma conquista histórica, não é, do cidadão moçambicano, especialmente dos cerca de 2.000 cidadãos que decidiram abraçar esta ideia, ousaram, não é, arriscar e embarcar nesta iniciativa com o Fórum de Monitoria do Orçamento. Então, esperamos agora que o Conselho Constitucional tome a mesma decisão em relação às dívidas da Proíndicos da MAM, mas acima de tudo... A vossa petição foi exclusivamente para a dívida da Ematum? Fizemos 2 petições. A primeira, 2017, foi sim exclusiva a dívida da Ematum. Na altura, as dívidas da Proíndicos da MAM não tinham sido ainda publicadas no Boletim da República e não tivemos então a oportunidade de ter a resolução de lei que nos permitisse argumentar e submeter as petições relativas à MAM e a Proíndicos, o que só fizemos em maio deste ano, quando finalmente conseguimos ter acesso ao Boletim da República, que trazia a resolução da aprovação dessas 2 dívidas. Muito bem. Baltazar Fael, há 2 anos, dizer que não se deve pagar a dívida era quase uma heresia. Recordo tudo aquilo que o CIP passou por causa disto. Vocês também sentem que a vossa luta valeu a pena com este acordo? Boa noite. Sim, sem dúvida alguma. Pensamos que a luta que foi feita pelo CIP, e é preciso dizer também por outras organizações da sociedade civil, é uma luta que colheu aquilo que era a nossa esperança, no sentido de ter uma decisão que fosse ao encontro daquilo que nós, como CIP, achávamos que estas dívidas foram. Dizer também que parece-me que com este acordo estamos um pouco a regressar àquilo que foi o Conselho Constitucional nos tempos do Rui Baltazar, em que as decisões, de fato,
eram baseadas naquilo que a lei prescreve e não com outro tipo de intenções. Então, estamos claramente satisfeitos com esta decisão e esperamos que o outro processo que envolve as outras duas empresas também venha, portanto, a ter o mesmo desfecho, como é óbvio. Não me parece que haja muito, em termos técnicos, em termos jurídicos, não me parece que existam aqui muitas diferenças entre a questão da dívida da Ematum e a forma como as outras dívidas foram contraídas. Então, da própria parte do Conselho Constitucional, ao proferir a decisão do outro processo que está em curso, penso que tem que ter muito em atenção aquilo que são os fundamentos que nortearam esta decisão que foi tomada com relação ao caso Ematum, porque pode diferir num ou no outro aspecto, mas aquilo que são os fundamentos que levaram à contratação destas dívidas ilegais, eu penso que a matéria é basicamente a mesma. Fernando, eu mencionava aqui no início a questão do número de páginas do acórdão deliberadamente, porque a parte da fundamentação do Conselho Constitucional são 4 páginas, e inclui-se a parte das assinaturas. Logo a primeira, nos parece que um acórdão desta dimensão justificava-se que levasse 2 anos para ser produzido. O que é que estaria a acontecer, na sua opinião, atendendo a todo aquele jogo de forças que nós já fizemos, primeiro no Parlamento, com o jogo dos emporas, com algumas assunções que faziam prever que o desfecho fosse o contrário deste? Boa noite, Demias. Eu daria uma resposta muito cínica. Assim, para aqueles que falam do Estado de Direito, da separação de poderes, este acórdão prova mais uma vez, e também as atividades e iniciativas complementares da Procuradoria-Geral da República provam que não há, de facto, separação de poderes. Ou seja, o Conselho Constitucional, a PGR, tomaram determinadas iniciativas, sobretudo a partir do início deste ano, que, de algum modo, consubstanciam uma decisão maior de nível político. Temos, então, a PGR a tomar as iniciativas que são do conhecimento de todos, inclusive uma decisão e uma iniciativa que acho muito interessante, nomeadamente a questão de colocar a Proíndicos num tribunal em Londres, contestando a validade da dívida da Proíndicos, e agora o Conselho Constitucional complementarizando esta mesma atitude, porque este Conselho Constitucional é o mesmo que atirou ao chão a candidatura do Venâncio Mondlane, que impediu que Samora Machel Júnior, as pessoas são as mesmas, portanto, não acordaram um dia de manhã e decidiram reconhecer a separação de poderes e o Estado de Direito. Ou seja, neste momento há uma conjuntura política que aponta neste sentido. E é nesse sentido que o Conselho Constitucional decidiu, mais. Também não é preciso ser um super iluminado para ver que estas dívidas violaram os dispositivos de aprovação via Assembleia da República, o visto do Tribunal Constitucional. Portanto, é este o espectro que temos em relação não só ao despacho em relação à Ematum, e esperemos que nos próximos dias despacho idêntico surja em relação à MAM e à Proíndicos, o que levanta agora um problema muito complicado para o atual governo, uma vez que há poucos dias fez a reestruturação da dívida da Ematum, diz que não quer honrar a Proíndicos, mas a MAM, vamos discutir com os nossos velhos camaradas se pode haver um arranjo com esta empresa. Denise, eu volto assim. Eu fazer esta pergunta, porque eu li o acórdão, pareceu-me demasiado simples e claro na argumentação. E, ao mesmo tempo, esta argumentação não é nova, no sentido que vinha sendo discutida aqui, que o Governo do dia usurpou competências que são exclusivas da Assembleia da República, no âmbito do tal artigo 178, e violou a lei do ICSTAF. Parece elementar. Portanto, quando eu olho para isto, pergunto se justificava 2 anos para vir dizer exatamente
isto, como se veio dizer nesta altura, o que é que estaria por detrás de tanta demora em apreciar a vossa petição? Bom, eu acho que o que nós podemos fazer neste momento é especular, não é? E como o Lima colocou, provavelmente a conjuntura política agora propicia e favorece para que o acórdão do Conselho Constitucional seja a favor, responda à petição da sociedade civil. Mas eu acho que também que temos que considerar que esta é um acórdão que é válido na jurisdição moçambicana. Nós não temos neste momento, não sabemos, e de acordo com os prospectos da Mosbond, portanto, dos Eurobonds referentes à dívida da Imatum, qualquer diferença, não é, em relação a estes prospectos deve ser resolvido exclusivamente em Londres. Então é preciso também considerar até que ponto é que o governo moçambicano, o Estado moçambicano neste caso, equacionou, não é, as consequências que esta decisão poderão trazer a nível internacional. O governo moçambicano tem que equacionar, porque neste momento está de mãos atadas por uma resolução do Conselho Constitucional. Portanto, não pode... Que é de cumprimento obrigatório. Exatamente. Não pode ir para a frente. O que levanta outras coisas. Colocar em causa, nomeadamente, os bancos. Como é que vocês deram esses empréstimos sem a validação da Assembleia da República, sem o visto do Tribunal? E então, chuta-se a bola, grosseiramente falando, também para os bancos, também para os escritórios de advogados que deram os avais para os bancos darem o dinheiro, e vai-se àquela teoria da conspiração do processo de Nova Iorque, que nem sequer considera o tal projeto securitário. Diz que isto foi um esquema para delinquir e arranjaram-se aí uns barcos de pesca e mais umas coisas para uma série de indivíduos se beneficiarem desse dinheiro. Portanto, o próximo cenário é todo um pôr em causa do princípio da montagem dos próprios empréstimos para as três empresas. Ainda assim, eu acho que esta é uma circunstância em que os próprios investidores também foram enganados nos mesmos termos que o governo moçambicano, o Estado moçambicano foi enganado. E nestas circunstâncias, eles podem claramente ativar os seus direitos num tribunal em Londres e exigir que Moçambique pague pela dívida que tem. Agora, o governo moçambicano tem que assumir esta decisão, tem que abraçar esta decisão e provar e mostrar que está decidido a investir na responsabilização de todos os atores envolvidos, seja em Moçambique, seja fora do país. Isso quer dizer que, nessas circunstâncias, os credores terão que exigir contas ao Credit Suisse, ao VTB, à Pre-Invest. Eles terão que exigir contas a essas entidades que arquitetaram a fraude e não mais ao Estado moçambicano. Pois, esta é uma questão, porque o Estado, ao declarar formalmente que não paga, como este acordo está a remeter à posição, os acordos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Exato. Portanto, a posição do Conselho Constitucional acaba por ser a posição do Estado moçambicano relativamente a isto. O Estado moçambicano emitiu títulos de crédito, os chamados Eurobonds, como estava a dizer aqui. São títulos em moeda diferente da moeda do emissor, são emitidos fora os bancos é que emitiram. Pois, sim, os bancos que emitiram, portanto, fora de... Ou seja... Portanto, os bancos repassaram o empréstimo que fizeram a Moçambique através destes títulos. Exato. No caso da Ematum. Portanto, o Estado, na prática, está a dizer que há uma obrigação internacional que não vai cumprir. A questão não pode cumprir por causa daquilo que o Conselho Constitucional disse. Nesse sentido. A questão que eu queria colocar é, esta deliberação do Conselho Constitucional, como já dizia Denise, ela não vincula os credores. Absolutamente. Ela é apenas uma decisão. Não corre o risco o governo moçambicano de uma execução, por exemplo, judicial internacional, em caso do recurso dos credores. Vou começar aqui pelo Baltazar. Os riscos que enfrenta, que esta decisão é apenas vinculativa a nós aqui internamente. Depois temos que ir à luta com aqueles que nos emprestaram o dinheiro e que não estão vinculados a esta decisão e que podem ir aos tribunais. Portanto, as cláusulas dos contratos estabelecem uma jurisdição para resolver os conflitos.
Isto significa que é uma batalha jurídica a uma escala internacional que vai surgir aqui. Há vários enganados ao mesmo tempo e cada um deles vai ter que acionar os mecanismos judiciais. Eu penso que sim, de alguma forma ninguém gosta de ver aquilo que é o seu patrimônio, aquilo que são os seus investimentos, de um momento para outro dissipados sem que as justificações sejam apresentadas de forma convincente. Aqui fica claro que a decisão, embora seja de âmbito nacional e vincula o princípio da territorialidade, que vincula os agentes, as entidades moçambicanas, o governo também, ou a Procuradoria-Geral da República, pode fazer uso desta decisão, portanto, junto dos tribunais internacionais, no sentido de dizer que, ao nosso nível cá do Estado moçambicano, porque os tribunais, o Conselho Constitucional, embora não tenha claramente o nome de tribunal, por aquilo que são as suas competências legais, é um autêntico tribunal, só é uma questão da terminologia jurídica em termos de nome. Eu penso que sim, mas agora esta batalha, como diz o Jeremias Langa, vai surgir, porque claramente os credores não vão ficar satisfeitos porque o Estado moçambicano ou o Conselho Constitucional declarou estas dívidas legais e o Estado moçambicano, através da PGR, está a usar este expediente de alguma forma para dizer que o próprio Estado se declarou que as dívidas são ilegais. Então, isto quer dizer que já assumiu uma posição no sentido de que não vai pagar estas dívidas. Então, eu penso que estamos no início de uma batalha jurídica, estamos no início de um processo em que, acredito eu, estas empresas, depois de saberem desta decisão e dos argumentos que o Estado moçambicano vai procurar usar nesses tribunais internacionais, tanto no tribunais arbitrais como no tribunal, portanto, de Londres, eu penso que isto vai acabar levantando vários problemas e o Estado moçambicano deve se preparar no sentido de ir enfrentando, portanto, as várias ações que podem ser tomadas por parte destes credores. Não sei como é que eles estão organizados, porque podem haver também organizações que já vão sendo criadas no sentido de que, dependendo da decisão que surgir, nós avançamos neste sentido, outros dizem que avançam nesse sentido. Então, nós nem sabemos, porque não conhecemos os termos dos contratos, mas claramente quando este tipo de contratos internacionais são feitos, é definida a jurisdição que vai tratar, portanto, dos mesmos. Não é por acaso que a própria Privinvest foi ao tribunal arbitral. Geralmente, quando vai-se a um tribunal arbitral, é porque o próprio contrato diz que, em caso de violação, o órgão judicial, ou o órgão, neste caso, que é competente para resolver, deve ser o tribunal arbitral do local X, Y ou Z. Então, temos que esperar, na minha ótica, que não exista, se calhar, uma só ação, mas existam vários tipos de ações contra o Estado moçambicano, porque nós nem sabemos quem são, na totalidade, os detentores, portanto, destes eurobonds. Denise, a questão que eu colocava é, o VTTB já está, o Credit Suisse, perdão, já está nos tribunais, com o nome daquelas duas ações que interpôs, penso que é Paris, portanto é França e Suíça. Genebra, Paris. O Privinvest também já está nos tribunais, como já nos fez saber, portanto, está a exigir uma indemnização de 200 milhões. O governo moçambicano já fez saber, por intermédio da Procuradoria, que também ia interpor uma ação nesse sentido. Ou seja, está toda a gente nos tribunais. Agora são os credores, portanto, aparentemente serão os únicos que tinham sido enganados. Depois o governo moçambicano havia assumido, no âmbito quando transformou esta dívida em soberana, havia assumido que, bom, vamos pagar, apesar de vocês terem sido enganados. Agora há uma decisão que vem dizer que o governo não vai pagar, portanto, o Estado moçambicano não vai pagar o geral. Ou seja, voltam-se a sentir duplamente, estão-se a sentir agora duplamente enganados. Que cenário é que traça a volta disto? Eu acho que nós estamos numa situação de alto risco. Se os credores decidirem processar o Estado moçambicano em Londres, que é a jurisdição indicada, Moçambique naturalmente poderá argumentar que o Conselho Constitucional declarou esta dívida ilegal e, portanto, por consequência e por transporte da ilegalidade para os bonds,
os eurobonds estão igualmente ilegais. Mas as chances do Tribunal em Londres decidir a favor de Moçambique não são tão grandes. Existem precedentes, o caso da Rússia e da Ucrânia, situações bastante similares, em que os seus Estados decidiram que os créditos e empréstimos eram ilegais, mas que, entretanto, os tribunais em Londres decidiram que não, a Rússia e a Ucrânia têm que pagar as dívidas. Então, nós estamos numa situação de risco bastante elevado. Entretanto, acho que a PGR poderia ser muito mais ativa do que é. Tem a possibilidade, por exemplo, de onde está, na França, onde está registrada a Pre-Invest, de processar a Pre-Invest na França. Tem também, deveria já avançar para exigir compensações para o povo moçambicano, não é? Como resultado do impacto negativo destas dívidas. Nós estamos a falar, por exemplo, do fato de, por ano, o Orçamento de Estado não poder contar com cerca de 400 milhões de dólares anuais, todo o impacto no setor privado, o aumento do desemprego. Portanto, há um impacto tremendo na economia moçambicana, um impacto social e económico que deve ser considerado e que estes indivíduos e entidades envolvidas têm que ser responsabilizadas. Não é? Fernando, que riscos é que se colocam? A mensagem que passa para o mercado, a ideia de um Estado incumpridor é sempre uma ideia terrível nos mercados financeiros. Certo. Eu penso que Moçambique tem que jogar em dois tabuleiros. Por um lado, amansar, de algum modo, os credores e os mercados. E isso pode ser feito através de uma aliança estratégica com o FMI. Poderão dizer os céticos, mas agora Moçambique vai se aliar ao FMI. Sim, Moçambique pode se aliar ao FMI se conseguirmos demonstrar, e se o FMI assumir, que essas dívidas também são dívidas ilegais e que o Estado moçambicano, através de alguns dos seus agentes políticos, defraudou esse mesmo Estado. E esse colchão do FMI é extremamente importante em relação aos mercados e aos credores. Por outro lado, Moçambique também pode fazer uma frente muito importante que tem recusado até agora, que é guinar claramente, e aqui podemos falar de direita e esquerda, guinar à esquerda, aliar-se a todos os movimentos internacionais sobre dívida odiosa, os lobbies que põem em causa os lucros e a maneira de fazer lucro do Credit Suisse, do VTB e de outros bancos, ou seja, chutar o ónus da responsabilidade destas dívidas para os bancos. Há aliados internacionais dispostos a avançar nesta luta, em todos os continentes, na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo, que são lobbies importantes. Mas o Credit Suisse e qualquer banco, aquilo que não quer é estar exposto a toda esta publicidade negativa. Aliás, eu acho que até agora o Credit Suisse está a cooperar com a justiça norte-americana e, em troca, tem aquele processo acusatório em que aparecem lá os seus ex-empregados, mas o Credit Suisse sai fora daquela conjuntura. Por outro lado, internamente, o governo também tem que decidir se quer estar ou não ao lado da sociedade civil. Não sei se o Presidente, hoje, com aquele elogio à sociedade civil, quer estender o ramo de oliveira para as organizações da sociedade civil, que tiveram um papel extremamente importante em todo este processo, e para outras forças, nomeadamente os partidos da oposição e também um setor importante na Frelimo, e vimos no último Comitê Central como setores da Frelimo se expressaram contra o pagamento das dívidas, isolando os corruptos dentro da Frelimo, isolando os setores que sempre defenderam estas dívidas à pala dos projetos securitários que até agora só encheram bolsos de pessoas e não estamos a ver nenhuma segurança nesse país. Portanto, é temerário, como diz... Estes segmentos permanecem vivos. O próprio acórdão dá-nos conta da posição da Assembleia da República e claramente a posição da Assembleia da República foi vincada aqui de que Moçambique devia pagar esta dívida. Claro, na mesma maneira, o Governo e a Assembleia da República
contra ventos e marés, até agora estava a defender que as dívidas deviam estar na conta geral do Estado. É por isso que é uma grande vitória para as forças que sempre disseram que estas dívidas eram ilegais. O Conselho Constitucional, como aqui foi referido, cujas decisões são irrecorríveis, veio dizer: vocês que defendem a inclusão dessas dívidas na CGA estavam errados, estavam a ir contra a lei, as vossas decisões são nulas. É isso que o Conselho Constitucional está a dizer. Portanto, isto dá força até aos segmentos, e são segmentos importantes dentro da Frelimo, para lutarem de peito mais aberto a favor do não pagamento das dívidas. E talvez se possa estabelecer uma plataforma mais alargada. Nunca vi a Renamo defender essas dívidas, nunca vi o MDM defender essas dívidas, certamente o Podemos e a Nova Democracia não estão a favor das dívidas e, portanto, haver uma plataforma nacional e internacional que ajude o governo de Moçambique e mais. Há uma série de engravatados internacionais que trabalham para o Ministério das Finanças, a assessorar o Ministério das Finanças, como é que vamos pagar, como é que não pagamos. Transfiram essas assessorias para a PGR, para dar músculo à PGR, para fazer casos sólidos, fortes, para que a PGR tenha músculo internacional para argumentar estas causas do não pagamento destas dívidas. Isto era extremamente importante, a PGR ter força e ter meios humanos para lutar no plano internacional e estabelecer também várias alianças, nomeadamente com os Estados Unidos. É extremamente importante que a justiça moçambicana e a justiça americana cooperassem neste processo. Mas eu penso, só uma coisa muito rápida, eu penso que a força da PGR, de alguma forma, há de vir da decisão que for tomada sobre este processo também que está a ocorrer na jurisdição moçambicana. Porque, de per si, a PGR não decide, o Ministério Público não decide. Então, é preciso, de alguma forma, esperar-se que este processo que está a ocorrer internamente tenha o seu segmento, de maneira que se pegue no acordo. Baltazar já tomou iniciativa, já colocou ação em Londres. Sim, mas atenção, colocou ação em Londres, mas precisa de fundamentar a ação que colocou em Londres. E a fundamentação da ação colocada em Londres é com base numa decisão de um órgão de soberania. Neste caso, neste momento, nós não temos nenhuma decisão proferida por um órgão de soberania. Por isso mesmo, como é o tribunal. Aqui o Lazar e Freres, que devem ganhar várias centenas de dólares à hora, deve ser transferida do Ministério das Finanças para a PGR. E se calhar a PGR fica muito mais musculada e muito mais ágil a argumentar e a estes casos internacionalmente. O que eu ia perguntar é, o Conselho Constitucional, ao declarar, portanto, nulos todos aqueles atos praticados no âmbito destas dívidas, significa todos os atos subsequentes o são também. No âmbito destas dívidas, Moçambique pagou algumas prestações e depois parou de pagar. O que significa que esta anulidade abrange também o pagamento dessas prestações. Que passos devem ser dados para se reaver esse dinheiro? É possível reaver num contexto como este? Ou não pagar já é um grande passo, no caso? Bom, eu acho que sim. O FMO tem estado numa campanha internacional em relação a estas dívidas e tem estado a dialogar com vários atores. Um dos atores com quem nós tivemos a oportunidade de dialogar é o FCA, que é a agência reguladora britânica para o sistema financeiro e que é a única agência que está neste momento a investigar o Credit Suisse e o VTB. E eles indicaram claramente que não só tem interesse em dialogar com a PGR, como também a ser emitida a multa contra o Credit Suisse e o VTB, terão que ser definidas as compensações para o povo moçambicano. E é este nível que a PGR tem que entrar, é este nível que a PGR tem que poder apresentar, e é o que a agência pediu, não é? Que o FMO apresentasse um relatório que demonstre claramente o impacto destas dívidas em Moçambique, para que a agência reguladora possa determinar o montante em termos de compensação que o Credit Suisse e o VTB devem
a restituir ao Estado moçambicano. Portanto, no caso do Departamento de Justiça nos Estados Unidos também, assim que a búlgara de Telvina declarou-se culpada, imediatamente a PGR devia ter ativado o processo para, portanto, não só congelamento dos assets, mas também restituição para o Estado moçambicano. Portanto, há várias ações que já deviam estar a ser conduzidas para que este exercício de restituição, de compensação, de seguimento, rastreio dos assets, realmente possa vir a beneficiar o povo moçambicano. Então, esta lentidão de recuperação, não é, de seguimento desses assets e de interação com estas agências internacionais, tanto em Londres, como Lima colocou, nos Estados Unidos, para que estas agências na Suíça possam cooperar e estabelecer as ligações para que estes processos de compensação e ligação aconteçam. Portanto, estamos na expectativa de ver que isto aconteça o mais rápido possível. No fim do dia, dependendo do caso que cada parte construir, podemos chegar a um processo de acordo em que as partes aceitam a compensação. Afinal, o que são 2.200 milhões de dólares para um banco como o Credit Suisse? Isso são peanuts, amendoins, portanto, coisas de bar de esquina, não é tão... para nós é muito complicado, mas para esses bancos não é que é impossível pagar ou chegar-se a uma solução negociada, mas até podem vir aqui a Moçambique ir buscar os ativos que entregaram, os barquinhos que estão aí ancorados, as lanchas, claro que os outros ativos não podem levar porque são imóveis, mas os móveis podem levar, talvez vão abater na dívida. Balthazar, o acordo no Conselho Constitucional é uma passagem que eu achei curiosa. O Conselho Constitucional diz que a contratação de um empréstimo é um ato administrativo, isso já é simplesmente conhecido, que a sua apreciação cabe à jurisdição administrativa nos termos da Lei de Procedimento Administrativo. Ou seja, remete-nos a ideia de que o Tribunal Administrativo devia ter tomado esta decisão de declarar nulas estas contas e não era preciso ter chegado ao Conselho Constitucional. Claramente é esta mensagem que nos transmite... Chegamos ao ponto de partida deste debate. Pois, exato. Queria ouvir a sua leitura a esta consideração muito curiosa, que é uma mensagem clara que é de um tribunal, que no caso do Conselho Constitucional, para um outro tribunal, que esteve sempre em cima do muro, é preciso dizê-lo, mesmo na apreciação, nos seus relatórios de apreciação da Conta Geral do Estado. Sim, eu penso que estamos, em primeiro lugar, a falar de duas jurisdições que são claramente diferentes, que é a administrativa, por um lado, e a outra que tem a ver com os tribunais comuns. O que eu acho, e que se formos nos recordar um bocado disto, no último informe apresentado pela PGR, a procuradora, de alguma forma, lança este aspecto numa situação de que, olha, nós já enviamos informação ao Tribunal Administrativo, o Tribunal Administrativo é que, de alguma forma, está a atrasar em tomar uma decisão. Claramente que o Conselho Constitucional, isso podemos debater num outro ponto, não podia ficar à espera, acredito eu, depois destes 2 anos que estamos aqui todos a comentar, não podia ficar à espera que o Tribunal Administrativo decidisse sobre a parte administrativa deste caso. Tinha que avançar e avançou porque achou que era o tempo ideal para o fazer. O que se pode levantar aqui é qual é a decisão que há de vir já da parte do próprio Tribunal Administrativo com relação a esta matéria que foi enviada pela PGR para ser tratada ao nível desta jurisdição. E o seu valor atendendo a esta hierarquia dos tribunais. Exatamente. Qual será o seu valor? Qual será a sua preponderância? Porque já tendo esta decisão do Conselho Constitucional, e eu digo isso muitas vezes, e mesmo esta questão do acórdão produzido, portanto, pelo Conselho Constitucional, ele é um acórdão que acaba colocando em causa mesmo a própria atuação do Estado moçambicano na reestruturação da dívida, na pretensão de querer pagar esta dívida, e mais uma decisão que há de vir do Tribunal Administrativo
que eu, de alguma forma, acredito que não pode ser naquilo que são os seus fundamentos, diferente da decisão que foi tomada pelo Conselho Constitucional, a não ser declarar claramente que todos os atos administrativos que foram praticados, que conduziram à contratação destas dívidas, são também eles nulos, de nenhum efeito. E são nulos, não produzem efeitos. Não é? Então, o que eu espero, de fato, é que fora destes a tirar de pedra de um e para outro lado, é que as decisões a partir de agora que forem tomadas pelos outros órgãos a nível interno, todas elas terão que seguir a mesma linha, sob pena de termos contradições dentro do nosso próprio ordenamento jurídico. Um órgão de soberania a dizer que não, isto é ilegal, o outro vir a dizer que não, consideramos que isto é ilegal. Depois, como é que fica a gestão do processo? Eu penso que é preciso que estes órgãos tenham em atenção um pouco, entre aspas, algo como jurisprudência, olhar para aquilo que o outro órgão decidiu anteriormente e procurar buscar fundamentos, de modo que haja uma coerência dentro do processo. O mais certo, de fato, seria que o Tribunal Administrativo tivesse sido o primeiro órgão a tomar a decisão e posteriormente seguir-se, se calhar, o Conselho Constitucional e depois os tribunais comuns neste processo que também está a ocorrer. E tempo não lhe faltou. E tempo não faltou para nenhum deles. Fernando, do ponto de vista de consequências políticas de tudo isto, penso que a volta deste processo, se fosse possível fazer um livro, dava um livro de enormes contradições. Desde o primeiro dia que se disse, não, isto era para construir no âmbito da estratégia de segurança, depois as mudanças que houve, quando se começou a descobrir que a Matu não era bem aquilo, depois quando se começou a discutir os 500 milhões que era para a área da defesa, até quando desembocamos na inscrição desta dívida na conta geral do Estado, os pronunciamentos que ouvimos, ainda há dias ouvi o Primeiro-Ministro, ouvi o Ministro da Economia e Finanças, continuarem a defender que a inscrição desta dívida tinha efeitos contabilísticos, mas ao lermos o acordo na defesa que é feita pela Assembleia da República, vemos uma leitura completamente diferente da razão da inscrição e diz claramente que era para a Assembleia, enquanto órgão fiscalizador, acompanhar o processo de pagamento que era feito pelo Estado moçambicano junto dos credores, porque achava que era fundamental. Ou seja, parece não haver um alinhamento, pelo menos na argumentação que estava a ser dada. Que tipo de consequências políticas isto vai trazer? Eu gostaria de fazer 3 notas, mas começaria por responder diretamente à questão que colocas. Ainda esta noite eu ouvia na STV a Presidente da Assembleia da República a falar do colega Chang. Portanto, o colega Chang, que tem todos este ónus de ter ficado com dinheiro e que está para ser extraditado para Moçambique, é o colega da doutora Verónica Macama e provavelmente é a colega do Sr. Edson Macuaco e de todos esses que estão lá na Assembleia. Isto mostra quão dúbia é toda esta questão. De qualquer forma, é assim. Eu acho que a estrelinha do Sr. Filipe Jacinto Nussi está a brilhar um bocadinho mais e se este processo levar os contornos que parece que está a seguir desde janeiro, talvez vá render muitos votos e alguma restituição de credibilidade que a Frelimo tanto precisa para as eleições de outubro. Por outro lado, parece-me que também há claramente este assumir junto da comunidade internacional que sem resolvermos este assunto e sem resolvermos este assunto, digamos, abrindo o jogo, não restabelecemos as boas relações com a comunidade internacional e a resolução deste caso pode ser o restabelecimento das boas relações. No último fim de semana tivemos uma conferência da Beira que foi um fiasco. Dissemos que foi 1/3 das doações angariadas. Mentira. Mais de metade das angariações anotadas na Beira já tinham sido anunciados, o FMI, a doação americana, a doação do Banco Mundial. Portanto, significa claramente os doadores mantêm Moçambique a pão e água. Este processo resolvido vai trazer
vai trazer benefícios a Moçambique e benefícios importantes, porque Moçambique precisa da comunidade internacional e a comunidade internacional, nomeadamente os investidores externos, também precisam de Moçambique. Mas isto também restabelece a aliança perversa entre a comunidade internacional, que olhando para o panorama político moçambicano e vendo a composição dos diferentes partidos, diz do menos mal, vamos apostar na Frelimo e, portanto, são estes que nós gostamos, só que de vez em quando portam-se mal, portanto, se eles resolverem este problema das dívidas ocultas, é este o cavalo que nós queremos nas eleições de outubro. Inês, qual a leitura que faz do impacto político deste processo? Eu gostaria de ir mais além. Eu acho que o governo, o PGR, vai ter que ser muito mais consistente. A questão da responsabilização em Moçambique tem que ganhar outro ritmo antes das eleições. Eu acho que neste Destes momento... que já estão constituídos, já decluídos, ou muito mais? Muito mais, muito mais. O Então, acredita que esta da malha é PGR... muito mais do que aquilo que cerca de 25, 27 arguidos que nos estão apresentados? É o que a PGR indica. No entanto, temos apenas 9, se não me engano, em prisão, que estão detidos. Então, acho que não só, portanto, a resolução desta questão a nível doméstico, mas também tentar mostrar que indivíduos que estão em posições de poder, não só que estão presos, mas em posições muito mais altas, têm que ser também responsabilizados. Portanto, a seriedade da PGR em relação a esta questão tem que ir para além destes indivíduos. Por outro lado, a PGR tem até 30 de junho para submeter o processo em Londres, no tribunal em Londres. Neste momento, não há processo algum submetido em Londres. O que nós temos é apenas um formulário que foi preenchido indicando que a PGR tem intenção de processar o Credit Suisse, a Pre-Invest, e os indivíduos envolvidos. Portanto, esse processo ainda não foi formalizado? Não, o processo não foi formalizado. O Credit Suisse não recebeu nenhum processo, nenhum dos outros indivíduos recebeu este processo. Portanto, a PGR, a agência britânica que está a apoiar a PGR na legalização desta acusação, tem que avançar e efetivamente submeter um processo sólido, um processo robusto contra as entidades e os indivíduos. Por outro lado, nós vemos, portanto, a sociedade civil, o FME, vê oportunidades também de processar a Previnvest na França, onde está registado, não é? O seu conglomerado financeiro encontra-se registrado na França e achamos que é o lugar ideal para esse processo indicar. Por outro lado, tem a questão da compensação pelo impacto, pelos danos causados por este processo. Este processo tem que avançar imediatamente, tem que iniciar. Até as eleições, eu acho que o Estado moçambicano deveria mostrar, dar alguma indicação de que vai avançar para exigir compensação pelos danos causados, porque neste tipo de casos, é muito natural, portanto, é o próximo passo, não é? Faz parte deste tipo de processos, que compensações sejam restituídas aos países prejudicados. O Credit Suisse, por exemplo, nos últimos anos, teve que pagar em multas mais de 9 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Portanto, como o Lima diz, é uma agência com recursos para ser responsabilizada e compensar o Estado moçambicano. Sim, eu penso que em termos políticos é preciso, de alguma forma, fazermos uma análise que se calhar não se cinge pura e simplesmente a este caso. Em primeiro lugar, eu queria dizer que se o governo continuar com a mesma perspectiva, que eu acredito que vai abandonar, na melhor das previsões, porque se continuar de fato está a desrespeitar uma decisão de um órgão, portanto, cujos processos decisórios ou decisões devem ser cumpridas por todas as entidades, portanto, todas as entidades da República de Moçambique devem cumprir as decisões de cariz judicial. Mas, por outro lado, há de reparar que estamos num ano eleitoral, em que a imagem do próprio partido, de alguma forma, encontrava-se muito chamuscada por este caso em concreto
de corrupção e outros que já vinham, portanto, acontecendo há vários anos. O que nós estamos a assistir é uma detenção de Maria Helena Taipo, é uma detenção de Paulo Zucula, e acredito eu que até lá várias outras detenções de indivíduos com um certo poder ou que tinham um certo poder dentro do próprio partido vão continuar a acontecer. O que é que isto indicia? Indicia que a própria Frelimo, o próprio partido Frelimo, sentia-se fragilizado ou sente-se fragilizado. E estas decisões, mesmo esta do Conselho Constitucional agora, de alguma forma é uma situação em que ele tenta voltar a ter a confiança da parte das pessoas, de voltar a ter a confiança do povo. Portanto, não me admira que nos próximos meses ou nos próximos dias o Tribunal Administrativo também produza uma decisão e que mesmo este caso da Proíndicos e das outras entidades, portanto, venha ao de cima, porque de fato aquilo que era a credibilidade e as possibilidades que estavam a ser colocadas para o Partido Frelimo no processo eleitoral de 15 de outubro, de alguma forma colocavam o próprio partido numa situação de, se nós não resolvemos estes assuntos que são tão debatidos pelas pessoas e que as pessoas querem resultados e que o debate até ao nível das redes sociais tem sido muito fecundo em trazer, em demonstrar aquilo que é o descontentamento das pessoas, então provavelmente vamos ter algum problema ao nível dos resultados eleitorais. Portanto, aqui é chamada a atenção a própria PGR, ou o Ministério Público neste caso, no sentido de ter uma atuação coerente, porque depois deste processo e pós-eleições, se esta ação contundente que este órgão vem levando a cabo não continuar a acontecer, o que as pessoas vão fazer ou reforçar naquilo que é o seu argumento é de que, de fato, os nossos órgãos da administração da justiça trabalham muito a soldo do poder político. Então, o Ministério Público terá que ser coerente a partir de já, no sentido de que este tipo de ações contra estas figuras do Estado moçambicano seja um processo continuado. No início eu mencionava aqui que, seguido ao pedido que foi feito, petição do FMO, houve a petição do Provedor de Justiça. Tem passado muito, vamos lá, despercebida o facto de o Provedor de Justiça também ter feito uma petição. O que é que os provedores normalmente são gente alinhada, pelo menos daquilo que nós temos experiência. Não existe problema de uma experiência de provedores completamente independentes e que façam um papel. O que é que vos pareceu que está por trás desta ação tomada pelo provedor? Bem, eu daria o benefício da dúvida à Provedoria de Justiça. Não só estamos recordados, talvez, um dos casos mais controversos de uma resolução do Conselho Constitucional que retirou aqueles poderes ao Ministério do Trabalho de dar 24/20, ou seja, aquelas expulsões unilaterais que os setores de extrema-direita do Partido Frelimo adoram, de expulsar empresários e outras, no âmbito da legislação laboral. E outras pessoas. Esse processo começou no provedor de Justiça e não foi este provedor de Justiça. Este provedor de Justiça já submeteu ao Conselho Constitucional toda a questão das novas custas para a comunicação social que o setor considera injustas e perfeitamente desadequadas e desajustadas ao nosso ambiente, inclusivamente taxas que não se aplicam em termos internacionais. Mas este caso é um caso político. Claro. Como voltei a lembrar a posição da Assembleia da República neste acordo que está a analisar. Tudo bem, Jeremias. Deixe-me só atender os nossos telespectadores, já abri a linha, já retomo assim. Temos já a indicação do primeiro telespectador em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Eu antes, porém, permitam-me, Jeremias,
Sim. Sim, sim. Permita-me que felicite a única senhora que está aí. Sim, sim. Parece que ela navega pelo mundo, domina o que ela está a dizer. Por acaso já lhe ouvi numa entrevista na RDP África, não conhecia a pessoa, mas é uma senhora que consegue dissertar melhor o mundo, e sobretudo neste assunto de dívida. E está de parabéns. Já representa a mulher aí. Agora, especificamente o tema que está aí a ser abordado, eu acho que já chegou o momento do Conselho Constitucional perceber que tem que começar a pegar a sério as questões do Estado, não olharmos apenas a bandeira partidária, porque quando continuarem a servir apenas a cor partidária, põe em causa o Estado, porque o Estado somos nós. Então, o partido apenas é incumbido uma missão de gerir o Estado. Portanto, nós, os últimos 5 anos, ficamos a perceber que, afinal de contas, este país estava sendo gerido por cunho partidário. Se nós entregamos o poder para gerir o nosso Estado, para nos gerir. Então, ao continuarem, estariam a rasgar o certificado deles, que sentaram na cadeira da Faculdade de Direito, a maioria, aliás, são quase todos são juristas, não é? E estavam a rasgar completamente. Nós que temos noção do direito, só a cabeça nos doía. Perceber que, afinal de contas, aqueles senhores só estavam ali só para tomar o café, andar nos Mercedes e mais nada. No mínimo, já conseguiram mostrar claramente que algo fizeram desta vez. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Penso que a ideia essencial ficou. Peço desculpa por cortá-lo. Quero dar a oportunidade ao máximo possível de telespectadores para emitirem as suas opiniões à volta deste assunto. Como já se disse, já criou muita repercussão do ponto de vista social, portanto, muitos dos cidadãos se sentiram na pele os efeitos destas dívidas e por isso que eu queria dar-lhes a oportunidade. Mantemos então a linha aberta para ouvirmos mais telespectadores. Não sei se mas alguém que nos fala na condição de anonimato a partir daqui de Maputo. Boa noite. Obrigado, Jeremia. Boa noite. Boa noite, por favor. Boa noite, painel. Eu fiquei feliz em receber esta notícia, apesar de ser navio, mas super parabéns ao Conselho Constitucional. Eu só espero que não seja uma decisão por estarmos num ano eleitoralista, mas que seja uma decisão mesmo para venha para repor aquilo que é a legalidade. Mas eu acho que ainda faltam mais pessoas aqui. Nós tivemos um grupo de deputados na Assembleia da República que provaram e legalizaram essas dívidas e eu acho que devia haver uma responsabilidade também contra as pessoas que devia representar o povo e eu não vi nada que era desejo do povo nesta decisão. Eu espero mesmo que a sociedade civil dê parabéns ao CIP e outras organizações que estão envolvidas nisto, mas eu sinto que ainda há muito que se fazer. Precisamos mais de uma sociedade civil interventiva e muito forte. Mas estão de parabéns. Eu acho que falta o outro lado agora, que é o CIP aparecer, a explicar àqueles moçambicanos menos informados que nós todos aderimos a esta campanha Não Pago Esta Dívida e esclarecer ao povo o que é que isso significa agora, qual é o benefício desta decisão para a população. Muito obrigado e está de parabéns ao Conselho Constitucional que continue assim e que não seja mesmo uma decisão primeira ano eleitoral. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Teremos então a linha aberta para ouvir mais telespectadores à volta deste assunto, portanto, em particular, portanto, desta decisão do Conselho Constitucional sobre as dívidas ocultas. Não sei se já temos algum telespectador ali. Bom, não temos ninguém. Eu queria que concluísse o seu raciocínio. Muito simples. É assim, as diferentes organizações têm que fazer o seu papel e estas organizações tipo provedor de justiça,
Comissão Nacional dos Direitos Humanos, não podem ser cooptados pelo partido no poder. Tem que fazer o seu papel, tem que fazer aquilo que está nas atribuições de cada uma destas organizações, fazendo e complementando aquilo que é o Estado de Direito. Portanto, o provedor está a fazer o papel dele. Vou interromper muitas vezes nesta altura. Vou ao encontro do Sr. Cláudio. Pois. Boa noite, Sr. Cláudio. Boa noite, sim. Sim, faz favor. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Pode colocar a sua opinião. É o seguinte, eu acho que o que está a acontecer é a mudança do plano do próprio governo. O governo quer lavar as mãos, viu que todas as tentativas que fez... Sim, viu que todas as tentativas que tinha de dobrar as próprias leis para poderem pagar a dívida, para proteger uma parte deles mesmo que fizeram essas dívidas, não estava a dar certo. E pensando em eleições, precisava que o Conselho Constitucional tomasse essa medida para o governo apanhar uma maneira de sair desse compromisso de pagar a dívida hoje nas eleições. Muito bem, muito obrigado pela sua opinião. Há sempre uma desconfiança quando é o governo a fazer qualquer coisa, sempre qualquer coisa. Muito bem, mas são opiniões que temos que respeitar. Vamos manter em aberto. Eu pergunto aqui a Denise, a propósito desta questão do provedor de justiça, um dos mecanismos para chegar ao Conselho Constitucional é o provedor de justiça, sobretudo nas circunstâncias em que não é possível reunir 2.000 assinaturas, enfim, o provedor ele tem caminho, tem via aberta do ponto de vista legal. Por que é que não equacionaram usar o provedor de justiça? Será um pouco aquilo que o telespectador que transmite, tem alguma desconfiança que a coisa não pudesse andar? Bom, o que o FMO fez foi consultar constitucionalistas e avaliar as opções que tinha. E, na altura, a opção de submeter uma petição diretamente ao Conselho Constitucional, com, portanto, as 2.000 assinaturas, que na verdade não foram 2.000, foram 6.000 assinaturas. 2.000 são aquelas que são requeridas por lei, não é? Sim, são 2.000, mas o que acontece é que houve revisão, não é, do processo e tivemos que recolher assinaturas adicionais para que pudéssemos constituir o processo nos termos em que o Conselho Constitucional requer. Peço só para a então, se tem um telespectador na linha. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, por favor. Eu queria, antes de mais, agradecer o painel. Gostava, antes de mais, também. Sim. Tá? Sim, pode colocar a sua opinião, estamos a ouvir. Exato. Queria agradecer ao compartilhador aí ao lado dos Jeremias, lhe foge o nome. Baltazar Fael. Eu provavelmente estava aqui a gargalhar quando vi o Conselho Constitucional a dizer coisas, mesmo a defender aquilo que prevê o resultado do próprio governo, que sabe de que está em situações muito caóticas, tá bem? E com isso quero dizer que tudo o que o Conselho Constitucional veio aqui a dizer ao público é uma fantasada, não tem outra coisa a dizer senão que o irmão compatriota aí acabou de dizer. Eu não tenho mais a dizer, senão muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Denise, eu volto assim então a opção que tiveram. Porque não? Sim, então deixe-me só dizer-lhe que em 2013, quando o FMO analisa a Conta Geral do Estado, o Orçamento do Estado, verifica a inclusão da dívida dos 800 milhões de dólares da Imatum. E nessa altura a nossa análise já dizia, nós já indicamos na altura nos nossos posicionamentos que se tratava de uma violação da Constituição. Não é? E a recomendação que nos foi dada é que o órgão
mais indicado, que deve velar pelo respeito da Constituição, é o Conselho Constitucional. E com base nesses argumentos, decidimos então remeter diretamente a nossa petição ao Conselho Constitucional. E, na verdade, trata-se de um mecanismo legal, não é, constitucionalmente estabelecido, que não é ativado pelo cidadão, pela sociedade civil ou pelas instituições. Raramente nós peticionamos como cidadãos à sociedade, ao Conselho Constitucional. E eu espero que desta primeira experiência se abra, não é, espaço, condições de possibilidades para que cada vez mais possamos ativar o mandato do Conselho Constitucional e exigir que dirimem em relação a questões que afetam a sociedade. Muito bem, deixa eu atender mais um telespectador que tem em linha. Boa noite. Estou sim, boa noite. Boa noite, por favor. Sim, a minha contribuição, eu primeiro cumprimentar o painel. Sim. Sim. Eu acho que realmente tudo que saiu agora é bastante importante relativamente à decisão do Conselho Constitucional e já devia ser tomada há bastante tempo. Mas, do meu ponto de vista, julgo que era importante que claramente o país, com a idade que tem, começasse a dar passos de coragem em termos, por exemplo, de uma clara separação de poderes. E o que ressalta desta questão toda, desde o início, fica claro que o poder político é que está com as togas. Era importante que a idade que tem, a informação que o povo moçambicano tem, a visão das coisas, que houvesse uma coragem de nós permitirmos que os três poderes pudessem funcionar de forma separada e de forma independente. Porque se permitirmos isto, vamos criar um mecanismo claro de check and balance e que vai permitir, por exemplo, que não seja perceptível ou que cada órgão funcione conforme. Então essa era a minha contribuição. Que dessemos passos claros, que essa fosse uma oportunidade de nós percebermos claramente que deve haver separação de poderes. O nosso conhecimento já dita isso. Já não fica bem, fica claro quando há estas embrulhadas todas desde o início. Portanto, era esta a minha contribuição. Muito obrigado pela sua participação. Mantemos então a linha aberta. O Rafael pode também, se quiser, sobre esta questão da opção da não opção pelo provedor de justiça. Eu penso que tenho uma ideia que primeiro é que esta figura do provedor de justiça, se calhar é muito do conhecimento de juristas, de pessoas que leem a Constituição e etc. e que sabem de alguma forma qual é o papel do provedor de justiça, que é essencialmente fazer a ligação entre os órgãos da administração pública e aquilo que são as petições ou os pedidos que os cidadãos fazem. Eu penso que temos que começar a divulgar este tipo de órgãos quando eles são por causa. Eu peço só para eu vou atender depois vai ser o penúltimo. Boa noite, também nos fala na condição do anonimato. Sim. Sim. É assim, eu quero dizer assim, esta gente, alô? Sim, estamos a ouvir. Boa noite. É assim, eu quero participar, estou a participar nesse momento. Eu quero dizer assim, esta gente está a ver que as eleições já estão próximas e já estão a fazer coisas de filme, coisas de fantochadas. Está a perceber? Estão a fazer coisas de filme, coisas de fantochadas. Isto não pode acabar assim, como se fosse uma novela. Esses todos que participaram dessas dívidas têm que ser responsabilizados, até incluindo aqueles que tentaram aprovar as dívidas ocultas no Parlamento. Todos esses têm que ser responsabilizados. Isso nunca pode acabar assim, porque eles estão a ver que agora vamos para as eleições, já estão a fazer coisas para tapar as vistas da população. Isso não pode acabar assim.
Muito bem. Muito obrigado pela sua opinião. Podemos atender mais um e fechamos em termos de chamados. Sim, eu queria dizer que ainda não temos a cultura acerca desta figura de provedor de justiça. Então, quando estas figuras são criadas ao nível constitucional ou a nível de outro tipo de legislação avulsa ou extravagante, é importante que se dê a conhecer às pessoas quais são as competências e o que estas figuras podem fazer de alguma forma para auxiliar os cidadãos a submeter as suas petições para os órgãos da administração da justiça. Outro aspecto, é preciso lembrar ao Lima que a questão laboral que foi submetida por causa da... Vou atender o último transportador, uma senhora. Boa noite, senhora Paula. Boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, queria participar. Faça favor. Realmente está de parabéns à CIP, às organizações que estiveram à frente, mas passa uma sensação de que parece que foi todo o Parlamento que aprovou. É apenas uma bancada, foi a bancada maioritária que aprovou essas dívidas. Há que responsabilizá-los. De imediato, devia demitir o Ministro das Finanças, que ano após ano traz o PES, o Orçamento Geral, e que estão lá inclusas as dívidas ocultas, e essa mesma bancada aprova estes documentos. Também deviam ser responsabilizados. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Paula, pela sua intervenção. Um dos aspectos que salta aqui à vista, o papel das instituições. Já foi aqui levantado muita coisa. Quando olhamos, o Parlamento fez a sua comissão de inquérito e atirou a Procuradoria-Geral da República, faça alguma coisa com isto. Mas o Parlamento, enquanto órgão representativo, tem muito mais responsabilidades neste processo. Por exemplo, uma das responsabilidades é poder solicitar ao Conselho Constitucional isto que foi feito pela sociedade civil, que é a declaração da inconstitucionalidade destas leis. Não sentimos isso por parte das... Jeremias, nós vimos o Parlamento, nomeadamente a bancada do Partido Frelimo, a partir de janeiro, perdeu completamente a iniciativa e até agora anda a ver como é que se vai posicionar no meio destes desenvolvimentos, porque eles ainda não perceberam onde é que está o norte e o sul. Por isso, os debates parlamentares têm sido dominados pela RENAM, que tem muito mais tempo de antena no Parlamento, e também pelo MDM, porque a Frelimo está em completo contrapé, nomeadamente em relação a esta questão das dívidas. Está claríssimo que desde o princípio que o Parlamento devia ter tomado muito mais iniciativas. A Comissão de Inquérito produziu um relatório muito interessante, muito incisivo, fez o seu papel. Aquilo que depois aconteceu subsequente a que foi um fiasco, porque passaram... Eu coloco nisto porque uma das constatações do relatório da Assembleia da República é precisamente de que o Governo violou as normas. Na verdade, aquilo que vem dizer o Conselho Constitucional aqui, está tudo naquele relatório. Não, a própria sociedade civil agarrou nas constatações da Comissão da CPI e fez delas a sua bandeira, quando exatamente a Assembleia da República podia ter sido muito bem prestigiada com um papel muito mais ativo neste processo. Mas, como também disse no início, não havia a tal luz política que este ano a PGR começou por ter e, pelos vistos, agora também o Conselho Constitucional teve luz verde para dar este parecer, de que penso que todos os moçambicanos se sentem satisfeitos e se sentem orgulhosos com esta resolução. Vocês, como sociedade civil, como é que sentiram isto? Vejo aqui, o artigo 168, por definição, a Assembleia da República é a Assembleia representativa de todos os cidadãos moçambicanos. Isto estiver na Constituição. Portanto, representa-os em toda a dimensão e
E depois do relatório, ficou a ideia de que era por ali, era apenas fazer o relatório e dizer que o governo violou as normas do país, e depois antes ao ato. Depois o que é que acontece? Mais nada. Acho que é exatamente como o Lima refere. Quando o FMO submete a petição, usamos como referência dois instrumentos importantes: o relatório da Assembleia da Comissão Permanente e o relatório o relatório do Tribunal Administrativo. Okay. Portanto, estes foram os dois instrumentos que fundamentaram a petição. O relatório da Conta Geral do Estado. Sim, portanto, significa que as diferentes instituições, não é, já do Estado estavam em posse de matéria suficiente para declarar estas dívidas ilegais. Não precisava ter sido a sociedade civil a aparecer. Agora, diante do fato de não vermos, não é, nenhuma ação por parte destas instituições, decidimos pegar nesses instrumentos e recorrer ao órgão, não só que tem um mandato de declarar a inconstitucionalidade, mas se porventura declarasse essa inconstitucionalidade, seria uma decisão final, uma decisão para a qual o governo depois não pudesse recorrer. Então essa foi uma decisão muito importante do nosso lado para determinar a submissão dessa petição. Por outro lado, eu acho que nestas circunstâncias, não é, diante do fato de, como a Paula colocou, ter sido uma decisão unilateral da bancada da Frelimo, as próximas eleições são uma oportunidade gritante para o cidadão decidir que tipo de representante é que quer no Parlamento, não é? Mais uma vez nos será dada a oportunidade de decidir se nós queremos que decisões desta natureza sejam tomadas sem considerar os interesses do cidadão que elege estes representantes do Estado. José Fefeiro, esta inação da Assembleia, parecia que isto era um assunto dos outros. Eu já tive vários deputados aqui nesta mesa, mas e sempre o discurso é de, a Assembleia já fez o seu relatório, mas o relatório levantava questões gravíssimas. A quem cabe à Procuradoria-Geral da República? A Procuradoria é a responsabilização apenas na dimensão criminal, mas as outras instituições têm responsabilidades e espera-se delas que elas assumam. Mas queria ouvir a sua eu penso que quando a Assembleia da República, em termos legais, quando a Assembleia da República produz estes relatórios das comissões de inquérito, para questões de responsabilidade criminal, a obrigação é de submeter estes relatórios à Procuradoria-Geral da República. Isso é o que está na lei. Exato. Mas, por outro lado, e a memória não me traiçoa, o Conselho Constitucional também pediu pronunciamentos por parte da própria Assembleia da República. Então, estas matérias todas avançadas pela PGR, independentemente depois daquilo que ela decidiu, afinal, de que não poderia pagar, ou etc., têm que ser tidas em conta na fundamentação deste acordo. Portanto, é preciso que o Conselho Constitucional diga que foi ouvida esta parte, foi ouvida aquela e foi ouvida aquela outra, com estes posicionamentos, mas nós, como órgão de decisão, neste momento, vamos neste sentido. Agora, que a Assembleia da República prestou um mau serviço ao país, quer dizer, não tenhamos absolutamente dúvida disso. E é preciso imputar responsabilidades, porque a Assembleia da República é composta por 3 bancadas. E se eu me lembro bem, só tinha um deputado da oposição, se não me engano, dentro desta comissão. O que é que nós pensávamos que iria acontecer? É que os interesses de grupo, ou grupos de interesse que estão também dentro da Assembleia da República e que de alguma forma têm ligação com o Partido Frelimo, acabariam claramente por sobressair. E o que sobressaiu aqui foi a votação da maioria. Portanto, estes desequilíbrios ao nível da Assembleia da República também de alguma forma são nocivos para a própria democracia. Então, de fato, temos que pensar quem nós queremos como deputados ao nível da Assembleia da República. E é necessário, claramente, claro que isto não se faz por decreto ou por uma assinatura, que tenhamos um Parlamento que seja, portanto, mais equilibrado. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui. Vamos terminar por aqui, em termos deste programa de hoje, que olhamos então para este acórdão do Conselho Constitucional, um acórdão histórico por tudo aquilo que representa e por aquilo tudo que vai acontecer de doravante, portanto, muda completamente o figurino. E acredito que amanhã, a partir de amanhã, vamos ouvir os comentários de circunstância. Para aqueles que estão sempre à espera que
que haja decisões desta natureza para estarem do lado certo da história e nunca foram capazes de tomar decisões no momento em que eram preciso. Vamos ouvir discursos de pontos no âmbito da interdependência, separação de poderes, tudo isso feito. Mas muito bem, então vamos terminar por aqui. A esperança então de nos voltarmos a encontrar aqui na próxima terça-feira em termos de linha aberta. Boa noite, até lá.